Olá, bom tempos a todas e todos. Meu nome é José Arnaldo Pereira e me proponho a discutir um pouco, a fomentar um pouco mais o debate sobre o conceito de literatura dramática, os estilos literários e suas principais características e diferenças. Então, esse é um tema e vou trazer alguns debates que vão aí facilitar, que vão auxiliar a gente atravessar um pouco os principais conceitos ou, pelo menos, fomentar, provocar para que hajam pesquisas, né, a respeito dessa temática. Pois bem, antes disso, é importante eu pegar e dizer as minhas formações e como que elas, de alguma forma, vão atravessar o debate do que se propõe, ou do que eu proponho aqui, né? Então, sou mestre em performances da cultura, sou especialista em educação sistêmica, sou licenciado em dança e psicólogo. E também eu sou técnico em arte dramática. Então é inevitável quando a gente vai discutir, ou quando eu me proponho a discutir esse tema, eu não, né, eu sempre penso nas questões da arte dramática, os aspectos aí psicológicos envolvidos, né, a dança enquanto também produção de conhecimento, e a performance. Então, esses são lugares que solidificam, que trazem uma base do debate que eu quero propor a respeito da discussão teatral, da dramaturgia, do texto, dos gêneros, né, literários. E aí, quais são os marcadores, as características desse texto. Pois bem, acho que a primeira coisa que a gente tem que marcar e tem que ficar nítido é quando a gente está falando de dramaturgia, a gente está falando de uma palavra ocidental, né? Com uma geopolítica marcada. Então, quando se trata de dramaturgia, do gênero dramático, a gente está falando de uma geografia, de uma produção, de uma construção social localizada, nascida em um lugar. Esse lugar é ocidental. Esse lugar é a Grécia, né? Então a dramaturgia vem do contexto da Grécia. E quando se fala de dramaturgia, a gente está falando da discussão de drama, que tem a ver com ação, né? Tem a ver com esse texto, então, um texto, uma produção textual que é feita para ser acionada, para ser vivida, para ser representado, para representar, né? Para trazer para a cena, para o palco, né? Então, acho que é importante a gente pensar, quando está discutindo então a ideia de dramaturgia, é a qualidade desse texto, né? Então, ele é nitidamente um texto pensado para ser vivido, para ser falado, voicificado. Então, é uma característica marcante aí do que é dramaturgia. E tem a ver também com as discussões aí Deus, né, do panteão grego, pensando nessa localização geográfica europeia, tem a ver com Deus Dionísio, né? Então tem a ver com essas representações de Dionísio, dos outros deuses, dos conflitos, dos contextos, do contexto vivenciado ali, da época, do cotidiano, dessas situações. E ali, a partir disso, vai se tendo construções dramatúrgicas. Pois bem, essa ideia ela vai seguir ao longo do tempo, né? Esse texto, o texto dramatúrgico, ele permanece com essa intenção de ser representado, de ser vivenciado, de ser falado, de ser apresentado, certo? Para além disso, é importante a gente pensar que existem sentidos atribuídos a essa forma, esse formato de textualidade, esse gênero, né, essa característica. Então, é um texto que tem estruturações durante os períodos e aí eles vão ter algumas características marcantes. Então, quando ele tem um momento ali mais clássico, que esse texto é pedido então que ele tenha conflitos, desenlaces, resoluções, né, que ele tenha epílogo, então ele tem uma estrutura, ele tem uma regra de como ele vai acontecer, né? Mais
Mais à frente, a gente percebe que a dramaturgia está presente nas liturgias, né? Então, é esse texto que está ali presente no contexto religioso, esse texto que é cantado, mas ele ali ainda está sendo vivenciado, né? Ele está ali sendo falado. Depois, a gente tem um movimento de um texto épico, marcado ali com um teórico que chama Brecht, e aí Brecht vai trazer algumas características de análise social para esse, né? Então, quando vai versificar esse texto, ele tem um distanciamento entre o ator que está ali falando e ele se torna narrador em alguns momentos, né? Ele está fazendo uma leitura crítica do contexto social. Então, basicamente, a dramaturgia, o texto dramatúrgico, ele passa por essas etapas. Mais à frente, a gente vai vendo que vai havendo uma fragmentação ou a multiplicação dos gêneros literários dentro da dramaturgia. Então, esse texto que é acionado a partir de uma fala, de uma vivência, ele vai sendo acionado a partir de gêneros distintos, sendo eles. Então, a gente tem a tragédia, que está muito ligado à construção desse texto, suscita, né? Quando você vai ouvindo, você sente, te toca de modo, te afeta de modo a ligar à compaixão e ao terror. Depois você tem a comicidade, o cômico, né? Que é um outro gênero dentro da dramaturgia, que você tem um riso frouxo despertado ali, né? Então, os textos cômicos, as dramaturgias, as literaturas dramáticas mais cômicas. Depois você tem o tragicômico, que é uma mistura, né? Então, tem algo ali de trágico, tem algo ali de terror, que gera compaixão, mas ao mesmo tempo também tem algo de alegre, de feliz. Então, é um texto que oscila. Posteriormente, tem o alto, é um formato de texto, geralmente de contexto religioso, né, ou profano, que está ali dizendo das situações cotidianas, né, e ele tem essa conotação, e principalmente baseado no simbólico. Depois você tem um outro gênero também dentro da dramaturgia, que é a farsa. A farsa, ela tem a ver com formas e representação de situações de uma forma exagerada, extra grande, né? E situações de forma dessa palavra mesmo, né? Exuberantes. Então, sempre essa palavra do exagerado, ela é muito marcada nesse contexto. Então, nesse contexto, disse quais são os gêneros, né? Os gêneros da dramaturgia que estão aí marcados, né? E de alguma forma diferenciei, tentei trazer as diferenças entre eles. Então, só repetindo os nomes para a gente não perder, né, de foco, então é tragédia, cômico, tragicômico, alto, farsa, né? Então são esses os tipos. É importante a gente marcar que um texto dramatúrgico ele faz uma articulação entre o mundo, né, a vivência do mundo e a estética. Ele transmuta, então, as discussões cotidianas dentro dessas ideias aí, né, com uma estética. Então, é importante a gente demarcar esse debate. O texto, então, ele migra, o texto, a peça, a dramaturgia, ele migra para o palco. É certo que na contemporaneidade, essa discussão, ela se tornou muito mais ampla, né? Então, existem outras formas de gênero, né? Então, são questões que a gente pode levantar. O palco, que formato é esse palco? Então, é uma outra situação. Esse dramático, ele permanece, esse drama, até que ponto é drama? A ação, a discussão de ação permanece a mesma coisa? É uma outra questão. Pois bem, dito isso agora, é importante que, se caso vocês precisarem, voltem o vídeo, reveja ele quantas vezes for preciso, né? E aí faça pequenas anotações. No mais, também indico que vocês tentam ler, né? Ler algumas peças e tentar categorizar dentro desses gêneros que eu trouxe, tá certo? E que a gente possa debater no próximo encontro, certinho?
Então, é isso. Agradeço a atenção e todo esse debate está nos referenciais. Você pode olhar com amplidão da discussão em outros referenciais teóricos que são apresentados no plano de aula. Então, dá uma olhadinha lá que você vai ter o seu repertório ampliado. Tá bom? Então, tchau, tchau.